É a maneira como você se comporta que decide para onde você vai. É a sua postura que determina se você vai para o próximo nível. Se você agir com coragem e paciência, isso faz com que você alcance os seus objetivos. Isso vai te colocar diante de grandes realizações. No vídeo de hoje, da série Restituição, você vai conhecer a história de Ruth, uma mulher moabita que decide sair do seu porto seguro, que decide sair do meio do seu povo, da segurança da casa dos seus pais, da terra em que foi criada, rumo ao desconhecido, em companhia da sua sogra Noemi. Ruth tem 7 atitudes, ela apresenta 7 comportamentos que, se nós adotarmos para a nossa vida hoje, nós também podemos ter a nossa vida transformada. E agora eu quero perguntar para você, eu posso orar com você? Antes de você sair desse vídeo, que eu toquei no assunto oração, eu quero que você saiba de uma descoberta da ciência ou da neurociência que talvez você não saiba. Você sabia que a oração, ela age no seu cérebro de maneira a liberar neurohormônios, que são substâncias responsáveis pelo seu bem-estar? Exatamente isso. Nós não precisamos fazer parte de uma denominação para nos beneficiarmos da oração, daquilo que ela pode fazer em todo o nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Por isso eu quero convidar você a ficar aqui comigo e orar um instantezinho. Vamos lá? Poderoso Deus, somos gratos por estarmos meditando sobre o tema da restituição. Sabemos que teu coração se alegra em nos recompensar pela fé que depositamos na tua palavra. Assim como fez com Ruth e sua sogra Noemi, que decidiram por retornar para a segurança de tua presença. Oro para que possamos nos manter com coragem e fé, mesmo nas dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Não é maravilhoso saber que temos um Deus para quem podemos entregar todas as nossas aflições? Quando nós oramos, a ansiedade vai embora, não é mesmo? Nós somos tomados por um sentimento de paz, de tranquilidade, de esperança. E a nossa série sobre restituição tem a base bíblica lá em Mateus 19, 29, que diz: E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, diz Jesus, estes receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha só a promessa de Jesus para quem evangelizar, para aquele que deixar as coisas desse mundo em prol do Evangelho, em prol do seu nome bendito. Esse é o versículo que embasa a série Restituição. Porém, o vídeo de hoje tem a sua base lá no livro de Ruth. São apenas 4 capítulos, o livro de Ruth, mas é uma história magnífica que eu vou brevemente resumir para você. Lembrando que até o final desse vídeo você vai saber as 7 atitudes que fizeram com que Ruth tivesse o seu nome na genealogia do rei Davi e também futuramente na genealogia do próprio Messias. Ruth, então, era uma mulher moabita que se casou com um moço, um homem chamado Malom. Olha só,
Mas espera aí, você sabia? Você já parou para pensar que as nossas histórias não começam conosco? As nossas histórias começam com os nossos avós, com os nossos pais, enfim, com os nossos antepassados. Nós não nascemos do nada, apenas Adão foi criado por Deus sem um antepassado. Mas nós temos na nossa genealogia o próprio Adão, o próprio Jesus, o próprio Abraão. E não é diferente com Ruth. A Bíblia ela é infalível em nos contar histórias de pessoas começando pelos seus antepassados ou começando anterior à pessoa. Isso vai dizer para nós acerca da honra que nós devemos às pessoas que vieram antes de nós. E falando nisso, honra é uma das atitudes que Ruth teve em relação à sua sogra Noemi, que fez com que ela vivesse um futuro extraordinário. Olha eu dando spoiler já das atitudes, são 7. Fique até o final desse vídeo que você vai conhecer essas 7 atitudes para você poder também aplicá-las na sua vida cotidiana e você vai ver como a sua história vai mudar. A história de Ruth, o livro começa com o sogro Elimeleque e a sua sogra Noemi, os seus filhos Malom e Quilion, mudando de Belém, em Judá, para as terras de Moabe. O livro conta que houve fome em Judá e nesse período Elimeleque e Noemi decidiram ir com seus filhos para Moabe passar um tempo. Eles deixaram suas terras em Belém de Judá e foram para Moabe. E lá Malom se casou com Ruth, Quilion se casou com Orfa. Só que passado algum tempo, Elimeleque, que era o marido de Noemi, sogro de Ruth, faleceu. Também faleceu Malom, marido de Ruth, e Quilion, marido de Orfa. Essa história é sobre Ruth e Orfa, mas Orfa ficou pelo caminho. Orfa, ela teve atitudes que não deixaram o seu nome escrito em genealogias de reis, como aconteceu com Ruth. Passada essas mortes, Noemi decide voltar para Judá. Ruth decide ir respigar em um campo de trigo ou de cevada. O que seria respigar? Recolher os restos que os colhedores, que os homens que colhiam deixavam cair para trás. Os donos das culturas pediam que os homens não recolhessem até o último grão, que eles deixassem um pouco para os pobres que não tinham seu sustento, para que eles pudessem recolher pelo menos aquilo que caía e assim eles pudessem ter o seu sustento. E Ruth vai para um campo que era de um parente próximo de Noemi, chamado Boaz, mas até esse momento ela não sabia que esse homem era um dos parentes de Noemi. Ela fica ali o dia todo, Boaz nota que ela é uma mulher trabalhadora, ele dá ordens para os seus servos deixarem ela tomar água, se alimentar, descansar junto com eles. Ele mesmo chega para Ruth e pede que ela não se afaste daquele campo. E assim, Ruth, ela respiga ali naquele campo durante, a Bíblia não vai dizer, mas eu penso que é durante algum período, alguns dias. E quando ela retorna para Noemi, no vilarejo, ela conta que respigou ali no campo de Boaz, e Noemi a instrui voltar para lá e se prostrar diante dos pés de Boaz para que ele resgatasse Noemi, Ruth e as terras que eram de Noemi. Para você entender, naquela época, quando a mulher ficava viúva, os seus filhos tomavam conta dos negócios, mas como Noemi perdeu o marido e os 2 filhos, ela ficou por conta de um resgatador, que seria um parente próximo que comprasse a terra e assim, de certa maneira, teria o direito de se casar de novo com a viúva que fosse, ou no caso de Ruth, se casaria com Ruth para manter o nome de Elimeleque, Malom e Quilion
nas terras, manter na cultura, que o nome deles não fossem apagados. Se não fosse assim, nós não estaríamos falando de Malom, Quilion e Elimeleque, se não fosse Boaz ter resgatado as terras de Noemi e se casado com Ruth e tido filhos com ela. Foi exatamente isso que aconteceu. As 7 atitudes que Ruth teve frente às dificuldades que ela enfrentou retornando de Moabe para Belém de Judá com a sua sogra Noemi, fizeram com que ela tivesse um marido e que ela gerasse filhos e pudesse ficar ao lado de sua sogra. E como ela mesma havia declarado para Noemi, nada além da morte vai me separar de ti. Olha que história incrível que é a história de Ruth. Ela teve dificuldades, porém ela enfrentou com coragem, com fé, e ela pôde ser restituída de tudo que ela havia perdido. Ela perdeu o marido, ela perdeu o direito de, até então, de ter sido mãe, mas pela restituição que Deus permitiu por conta das atitudes que ela teve novamente um marido e gerou filhos. Olha só que incrível! E agora eu quero falar com você acerca do que foi que Ruth fez, das 7 atitudes que Ruth teve que fizeram com que ela tivesse direito à restituição, que Deus provesse na vida dela a restituição da sua família. Primeiro de tudo, eu já até comentei que Ruth ela teve o seu nome escrito na genealogia do rei Davi. Mas vamos por ordem. A primeira atitude que Ruth teve foi honrar a sua sogra. No capítulo 1 do livro de Ruth, no versículo 16, nós vemos que o autor coloca assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Olha só, ela falando isso para Noemi, enquanto Noemi queria argumentar que ela devesse ficar em Moabe. Ela disse: não insistas comigo, que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Então, a primeira atitude que Ruth teve foi a atitude de honra. A segunda foi fé. Exatamente, no capítulo 1, do versículo 16, 16, parte B, diz assim: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Isso foi fé. Ruth não conhecia como eram as festas dos judeus, porém ela decidiu ficar com Noemi e voltar para a terra dela, sabendo que lá existia um Deus vivo, não um Deus pagão, não um ídolo de madeira ou de metal. Por isso ela teve então a primeira atitude, honra, e a segunda, fé. A terceira foi a atitude de coragem, está lá no versículo 17. Olha só o que ela diz para sua sogra: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha que lindo ela dizendo isso para sua sogra Noemi. Isso foi uma atitude de coragem, porque ela partiu rumo ao desconhecido, porém ela sabia que lá existia um Deus e que ela estava na companhia da sua sogra, que já estava idosa, que também não poderia talvez sobreviver sozinha mais, e que dependeria dela, que precisaria dela. Então ela honrou a sua sogra, ela teve fé em Deus e também ela teve a coragem de partir para lá. A quarta e grande atitude foi a humildade. Você está anotando? Importante anotar para que você aplique na sua vida depois. Honra, fé,
coragem. Agora a quarta, humildade, está lá no capítulo 2, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Olha a atitude dela de humildade, ir para um campo desconhecido, de pessoas desconhecidas. Ela ia pedir para respigar e aquele que deixasse, ela iria trabalhar ali. Então ela foi sem saber quem a aceitaria. Isso é ser humilde. A quinta atitude foi de persistência. Versículo 2, 17. Olha lá. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, e carregou-a para o povoado. Persistiu ali no calor, na fome, na sede, no cansaço. Ela, além de colher, depois ela debulhou tudo e ainda carregou até a casa da sua sogra. Isso se chama persistência. A sexta atitude foi a de ter um coração de aprendiz. Olha lá no versículo 11 do capítulo 2. Boaz respondeu, e esse era um diálogo de Boaz com Ruth. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Quer dizer, ela se colocou como uma aprendiz, ela abandonou a sua zona de conforto, o seu conhecido, e partiu rumo ao desconhecido. Isso fez também com que Boaz a visse com olhos diferentes, com olhos de quem admira. Olha só, ele disse: já me contaram o que você tem feito pela sua sogra. Se você anotou, eu vou repetir, ó. Primeira atitude, honra. Segunda atitude, fé. Terceira atitude, coragem. Quarta atitude, humildade. Quinta atitude, persistência. Sexta, coração aprendiz. E a sétima eu vou te contar agora. A sétima atitude de Ruth foi a paciência. Sim, Ruth viveu a sua viuvez. Depois ela partiu em uma viagem rumo a Belém de Judá. Ela chegou com sua sogra, elas precisaram se instalar em um lugar. Depois ela trabalhou no campo de Boaz. Ela esperou que tudo acontecesse no devido tempo de Deus e sob a orientação da sua sogra. Tudo que Noemi disse para ela fazer, ela fez. Isso é a atitude de quem exerce a paciência. E ela fez isso, e sabe qual foi a grande restituição de Ruth? Olha lá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. O Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Quer dizer, Ruth e Boaz geraram Obed. Obed geraram Jessé, e Jessé gerou Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha só, tá vendo como é importante nós termos essas 7 atitudes sempre presentes na nossa vida, nas nossas decisões? A história de Ruth fala muito comigo, porque comprova que as decisões que tomamos, a maneira como nós agimos, como nós decidimos andar, os lugares que nós vamos, as pessoas com as quais nós andamos, decidem o nosso futuro. Pense nisso, com quem você está andando, para onde você está indo, em que mesas você tem se sentado, isso tudo vai definir, vai decidir o seu futuro. E claro, Deus, ele não perde nenhum detalhe da nossa vida, porque ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele sabe tudo que nós fazemos, todas as decisões que tomamos, e Ele sabe tudo que perdemos para que Ele possa nos restituir até 100 vezes mais, como disse Jesus. Olha que incrível isso! E eu que vou terminando esse vídeo, eu espero que você tenha sido edificada por essas palavras. E cola aqui em mim, tá? Não se desgruda desse canal, que aqui você só vai ouvir
mensagens que geram vida. Fica aqui comigo então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!